Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao módulo 3 da nossa disciplina. Nessa aula especificamente, nós vamos discutir as boas práticas na realização do estágio, sobretudo no que diz respeito à parte prática, ou seja, a regência do estágio. Então, nesse terceiro módulo, você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, não só durante o curso, como também em relação ao todo o planejamento das aulas que foi elaborado na etapa anterior, quando vocês realizaram a elaboração da sequência didática. É importante que você encare esse momento da regência como um laboratório mesmo, onde você vai experimentar e vai também aprimorar as práticas pedagógicas na sua formação como futuro professor de língua portuguesa e de literatura. Ao iniciar essa parte prática, ou seja, a regência do estágio na ação de extensão, você deve priorizar sempre por respeitar as normas da escola. É imprescindível que você seja pontual, que seja cordial e que se apresente de forma assídua, tomando muito cuidado com as suas vestimentas e com a forma como você apresenta. Lembre-se, nós temos sempre que ter uma postura profissional no espaço escolar. No espaço escolar, é imprescindível que você demonstre responsabilidade e profissionalismo em todas as atividades que você for realizar. Mantenha, quando necessário, a confidencialidade. Se você, por exemplo, participar de uma reunião entre pais e professores, é importante que você mantenha a confidencialidade dessa reunião ou de qualquer outra reunião que você, porventura, for convidado a participar. Na sala de aula, você deve usar sempre um tom equilibrado de voz. Lembre-se, o tom de voz alto ou mesmo o gritar não é uma postura adequada para o docente. Seja respeitoso com todos os alunos. Ouça atentamente os estudantes no sentido de buscar dialogar com eles acerca das demandas encaminhadas. É importante que você exerça a escuta, que você esteja sempre aberto a ouvir o que os estudantes têm a te dizer. Em relação ao material didático que você deve elaborar, é importante que você selecione de forma bastante antecipada todo o material didático que você irá utilizar nas suas aulas de regência. É também importante que você verifique os recursos que você irá utilizar para todas as aulas, ou seja, verifique se esses recursos estão devidamente disponíveis para você. Em relação ao material didático, elabore todos de forma bastante cuidadosa. Por exemplo, se você for trabalhar com a letra de uma música e o seu desejo é levar essa música de forma impressa, certifique-se de que todas as fotocópias estejam ao alcance de todos os alunos. É importante que você, então, olhe com bastante cuidado a quantidade de alunos naquela sala de aula, para que todos tenham esse material disponível. Se você, por exemplo, for utilizar um data show, certifique-se de forma antecipada que ele esteja funcionando plenamente. Se você, por exemplo, necessitar da saída do data show, certifique-se de que o som esteja num nível de alcance para que todos os alunos possam ouvir adequadamente aquela atividade que você deseja projetar. Enfim, é importante que todo o material didático e que todos os recursos que você necessite utilizar numa determinada aula estejam plenamente disponíveis para todos os estudantes. É importante que você esteja atento também para a organização do espaço da sala de aula, porque cada aula requer, por exemplo, uma disposição diferente. Se você deseja trabalhar com uma roda de leitura, é importante que você esteja atento à disposição das cadeiras e das carteiras. Se você for trabalhar, por exemplo,
com uma dramatização de um texto, certifique-se se a escola tem um lugar apropriado ou se você precisará adequar a sala de aula para a construção dessa atividade. O gerenciamento de tempo para cada uma dessas atividades é muito importante. Busque respeitar o tempo estabelecido no seu próprio planejamento de aula para que a sua aula possa funcionar plenamente. Planeje-se bem, estude os temas que serão trabalhados durante o estágio. Quanto mais você estudar um conteúdo, um tema específico, mais firmeza você terá nesse momento da regência. Prepare antecipadamente os materiais didáticos, como slides, textos de apoio ou atividades práticas. Isso é muito importante para que a sua aula ocorra de uma forma plena. E lembre-se, alinhe as expectativas. Converse com o professor supervisor para entender bem as suas responsabilidades e, sobretudo, as diretrizes pedagógicas que devem ser adotadas durante a prática do estágio. Lembre-se, esteja sempre atento para ouvir os alunos, respondendo de maneira educada e objetiva. Se porventura surgirem dúvidas relacionadas ao conteúdo ou mesmo ao comportamento dos alunos, procure o professor supervisor e solicite orientação. Siga o planejamento de sua sequência didática, mas lembre-se, ele não deve ser inflexível. Isso porque durante a dinâmica das aulas é natural que os planos de aula se ajustem conforme as necessidades específicas das salas de aulas onde você for ministrar a sua regência. Imprevistos podem acontecer e você vai adaptando, portanto, os planos de aula conforme a necessidade. Durante todo esse período de regência, né, é importante que você estabeleça empatia e respeito, adotando sempre uma visão bastante humanista das relações interpessoais. Isso porque cada aluno tem uma cultura e uma linguagem diferente, seja uma linguagem corporal ou uma linguagem oral. Cada um de nós carrega marcas identitárias diferentes. Cada aluno tem uma forma de aprender diferente do outro. Um aluno pode, em relação a um determinado conteúdo, compreendê-lo de uma forma mais rápida e outro demandar um pouco mais de tempo. Esteja atento a essas peculiaridades de cada estudante. Mostre entusiasmo em conhecer a realidade de cada um deles e os interesses desses alunos em relação ao que está sendo discutido. Respeite, portanto, a diversidade cultural e as diferentes linguagens de cada aluno, seja a linguagem oral ou mesmo a linguagem escrita. Adote, durante a regência, uma linguagem que seja acessível aos estudantes. Use, por exemplo, exercícios práticos e aplicáveis em relação ao conteúdo ministrado. Busque simplificar conceitos complexos, conectando-os com o cotidiano dos alunos, sempre oferecendo exemplos práticos, exemplos concretos, seja no uso da língua oral ou no uso da escrita. Explore durante a regência diferentes gêneros textuais. Você pode trabalhar, por exemplo, com cartas, crônicas, contos. Você também pode trabalhar com os gêneros digitais, que são gêneros destinados à escrita de uma linguagem mais voltada para as redes sociais ou para as plataformas digitais como um todo. Apresente bons autores e autoras da literatura mundial, brasileira e regional. Lembre-se de trazer exemplos práticos sempre que você for ministrar esses conteúdos. Ofereça textos literários como fonte de uma escrita que seja reflexiva e também lúdica. A literatura tem esse papel de nos oferecer reflexões sobre a realidade onde nós estamos
inseridos. Lembre-se, sua sequência didática deve sempre envolver um bom planejamento, né, ou seja, uma sequência muito bem elaborada. A sua sequência didática deve envolver a aplicação do que foi planejado e, por fim, a sua sequência didática deve envolver atividades avaliativas dos temas que foram abordados, elaborados e concretizados na sua regência. Busque sempre incorporar recursos interativos na sala de aula. Utilize, por exemplo, mapas mentais, imagens, vídeos, jogos e ferramentas digitais para que você possa tornar a sua aula mais dinâmica. Busque promover o pensamento crítico do seu alunado. Proponha leituras que demandam debates e discussões sobre questões relacionadas ao cotidiano dos estudantes. É importante que você leve para a sala de aula temas que estão relacionados com as vivências dos alunos. Busque estabelecer rotinas claras durante as suas aulas, explicando, por exemplo, as regras e os objetivos de cada aula que será ministrada. Mantenha a sua disciplina com flexibilidade, mas sempre adotando uma postura firme e amigável, para que você possa, então, manter a ordem da sala de aula sem inibir a criatividade ou o interesse dos alunos sobre o tema que será abordado. É importante você lembrar, como nos diz Bastos, 2023, que o professor ele se encontra incumbido a desenvolver atividades pertinentes ao letramento, ao desmascaramento, ao desenvolvimento do senso crítico e à formação cidadã do indivíduo, a contribuir com seus conhecimentos para uma socialização recíproca e equitativa, de constituir as bases que vão propiciar o sucesso dos seus alunos no futuro e transformar o ser humano em um ser pensante, criador e capaz de dialogar mesmo diante de certas intempéries. Lembre-se, reflita sobre o impacto do estágio na sua formação docente e pense como que esse momento de regência contribuiu para que você tenha desenvolvido uma visão sobre o ensino de língua portuguesa e literaturas. Amplie seu repertório didático nesse momento da regência e reflita sobre ele. Pense também em pesquisar novas metodologias que não foram aplicadas nesse momento, sobre recursos que você pode utilizar em futuras experiências de sala de aula. Eu desejo a todos uma ótima regência no período da aplicação da ação de extensão.